que você diria para aquele bom e velho argumento do Jesus foi o primeiro comunista? Ele veio fazer uma revolução. Ele veio fazer uma revolução? Veio. Olha, eu diria o seguinte, se Jesus fosse fazer alguma espécie de revolução política, ele tinha escolhido Judas para ser o primeiro papa. Que Judas é o primeiro teólogo da libertação. Sabem disso? Não. Não, Que boa observação. Mas eu vou explicar por quê. E é muito simples. Judas era de uma facção religiosa judaica da época chamada Zelotes. E o que eram os Zelotes? Eles acreditavam que... Porque tinham várias teorias de como o Messias iria vir. Os fariseus diziam, não, o Messias vai vir quando todo mundo cumprir a lei bonitinho, tintim por tintim. Né? Aí vinham os Zelotes e diziam, não, o reino de Deus só virá, o Messias só virá quando Israel não estiver mais sob as amarras de um império, não estiver mais oprimida. Então era preciso cair. Exato. Fazer uma revolução social e derrubar o domínio ali, no caso de Pilatos, que era o governador da Judéia. Né? Vamos derrubar aqui, Palestina não existia, pelo amor de Deus, né, na Judéia. Então, vamos derrubar aqui o governo romano sobre a Judéia. E então, quando ele, obviamente, convive os 3 anos com Jesus, e ele vê Jesus fazendo aquilo, ele pressupõe que Jesus pensa igual a ele. Mas Simão também era zelote. Sim, sim. Né? Por isso que Simão pegou a espada para ir por cima do centurião. Só que Judas levou isso ao último grau. Sim. Quando chega próximo... Tem um episódio antes, que é quando uma mulher, Maria... eu não lembro se é Maria Madalena, mas a Maria vem e começa a derramar óleo em Jesus. Aquele óleo que as pessoas dizem óleo de alabastro. Alabastro é uma pedra. Né? Ou seja, alabastro era o frasco onde tinha o... Alabastro é uma pedra branca. Óleo no alabastro seria, exato, então, né? Óleo no alabastro, exatamente. Era um frasco de alabastro contendo um perfume precioso. E esse perfume precioso custava 1 ano de um salário de um homem. Ou 2 de uma mulher, porque a mulher ganhava metade. Então você pensa, pegar 2 anos do seu salário e gastar num frasco de perfume... Os pés. Então, pros pés. E ela lavava e enxugava com os cabelos, né? O Judas olha isso e ele faz a pergunta do teólogo da libertação. Ou seja, tipo, Jesus socialista, é exatamente isso. Ele diz, Senhor, né, Jesus Cristo revolucionário, né? Não seria melhor, né, nós pegarmos o dinheiro deste frasco, que é uma fortuna, vamos pensar em termos de salário de médio hoje brasileiro, sei lá, 30 mil reais, né? Vamos pegar este frasco de perfume aqui, por que ela está fazendo isso? Não, seria melhor vender e dar aos pobres. Jesus diz, não seria. Por quê? Porque ela está me preparando para a minha hora. Ou seja, ela está ungindo e preparando Cristo para o sacrifício. Ou seja, a morte é muito mais importante do que dar comida aos pobres. Isso é Jesus que está falando. Porque é óbvio. O que adiantava dar comida para o mundo inteiro e depois todo mundo ir para o inferno? Obviamente, porque Jesus olha as coisas da perspectiva da eternidade. Esses comunistas imbecis só olham as coisas a partir da imanência. Do materialismo, né? Exato. Então faz muito sentido que a E igreja aí, no católica... final, por que ele traz Jesus? Porque Jesus não fez a revolução que ele queria fazer. Então ele se suborna por dinheiro. E aí quando ele vê que Jesus não vai fazer, ele se vendeu, ele não se arrepende. Mas ele teve a chance de arrependimento. Porque quando eles estão em volta da mesa, João vem e pergunta para ele, Jesus fala, alguém vai me trair. João pergunta quem é, né? Aí Jesus fala, né? É aquele a quem der o bocado. Mas na cultura judaica, como explica o Joaquim Jeremias, que era um historiador protestante, aliás, muito complicado algumas ideias dele, mas as pesquisas históricas dele são muito interessantes. Ele diz que no mundo antigo, quando você dava o bocado, que no caso ali era a Eucaristia, né? Era muito mais sério ainda, você está propondo a reconciliação com alguém. Então, se eu tinha brigado com a Laura, Rena, então, Lara. Lara, desculpa. Nada. Lara, eu pegava um bocado, um pão da mesa e eu dava pra você. E era um sinal de reconciliação. Vamos voltar a ser Vou pegar, amigo? inclusive. Isso, obrigado. Eu quero reconciliações. Vamos voltar a ser amigo? Se você comesse, era um sinal de que a gente ia voltar a ser amigo e ter perdão e tudo certo. Jesus dá o bocado pra ele e ele toma, mas não come. E aí a escritura diz assim, e imediatamente Satanás entrou nele e era noite. Foi o não a Cristo, sim a Satanás, Exato, né? porque, Oficial. se você for ver, Pedro também traiu Jesus como Judas. Porque ele era zelote. Ele trai Jesus, não trai? Ele não nega 3 vezes? Só que depois ele se arrepende. Então, Judas e Pedro são pessoas que tiveram mais ou menos a mesma história, mas fins diferentes. Por causa da penitência. Olha só. Então, Faz não, sentido, né? Jesus não é comunista. Mas, porra, pelo amor de Deus. Se ele fosse, ele não teria dito o meu reino não é desse mundo, ou os pobres sempre terão convosco. Mas isso então faz muito sentido o que você disse, porque frequentemente um dos argumentos da teologia da libertação contra a própria igreja é que não precisa daquele tanto de paramento, aquele tanto de coisa cara, aquele cálice caro, bonito e tudo mais. Mas isso tudo é o óleo antes da morte. A Deus o melhor. A Deus o melhor. Veja, quando Jesus Cristo foi instituir a Eucaristia e o sacerdócio na quinta-feira da Paixão, ele
poderia ter feito de qualquer modo. Ai, vamos aqui muito hippies e fazer na praia, né? Botar flores na cabeça. Não é? Gratidão. Gratiluz, gratitude e tal. Ele não poderia ter feito, Hashtag. por exemplo. Hashtag e tal, né? Vamos aqui e tal. Hashtag Osha. Hashtag Osha. Partiu vinho. consagrar. Gente, não, o que ele faz? TBT. Vocês vão pegar um lugar especial pra mim. Que é o cenáculo. Né? Pode visitar lá em Jerusalém hoje. Infelizmente ficou um bom tempo na mão dos muçulmanos. Mas vocês vão pegar um lugar especial e nós vamos então ficar sozinhos. Ou seja, era uma cerimônia num local dedicado, privada e conduzida por alguém. Porra, isso é missa. E com palavras exatas, em que ele disse: fazei isto em memória de mim. Ele diz: isto é o meu corpo, etc. Ele diz todas as palavras. Ele diz: vocês vão fazer isso em memória de mim. A palavra correta na tradução seria memorial, que é a continuação perpétua daquilo, certo? Então, ou seja, ele estava ensinando e mostrando como tem que fazer um lugar reservado, com ordem, entendeu? Tem as espécies corretas, é o pão, é o vinho, tem que repetir as palavras certas, tem toda uma história para contar, tem todo um rito para ser realizado. Então, não é bagunça. Então, por que a igreja são tão bonitas? Meu Deus do céu, porque Deus é lindo. E o melhor para Deus, ou seja, nós temos que espelhar para as pessoas. Ou seja, por que as pessoas não visitam a igreja protestante, essas igrejas de parede preta e tudo, church? Por que as pessoas não visitam? Porque parece qualquer lugar. Se amanhã virar o Magazine Luiza... Qualquer lugar de mau gosto, de né? mau gosto ainda. Pô, até então, rola, nem pra exato. falar que é de Beleza mau gosto. importa, né? Puta merda.